Bisurá, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é de processo penal comum, tá? Mais especificamente aí, matérias que podem ser cobradas, né? Na prova aí para a Polícia Militar do Mato Grosso, que vai acontecer agora no dia 20, certo? Então o vídeo é uma união de editais, tá? Por quê? Porque nesse vídeo eu vou abordar assuntos que vão cair tanto na prova de soldado quanto na prova de oficial, beleza? Então fica ligado no vídeo aí, já vou compartilhar aí a tela, tá? Então tá aí os assuntos, tá? Hoje a gente vai ver inquérito policial, ação penal e competência, tá? Em matéria criminal aí, de acordo com o CPP, certo? Código de Processo Penal. Primeira questão. Prova para analista, ó. Analista da banca de vocês, o FMT. Em relação ao inquérito policial, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Primeira, nos crimes de ação pública, o inquérito policial terá início com o requerimento do ofendido, não cabendo representação, tá? Ó, aqui tá tudo errado, na verdade, né? Aqui não falou se a ação penal é pública condicionada, tá? Quando ela for condicionada, ela cabe sim representação, tá? Mas aqui não disse isso, beleza. Vamos eliminar essa parte final aqui então, porque ela já não serve. O resto, nos crimes de ação pública, o inquérito policial terá início com o requerimento do ofendido. Aqui é o seguinte, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial, ele até pode ter início com o requerimento do ofendido, tá? Mas o jeito que a alternativa trouxe aqui, parece que ele só terá início, né, com o requerimento do ofendido. É uma obrigatoriedade que o ofendido faça o requerimento, tá? Isso não é verdade, beleza? Isso aqui é a regra lá do artigo 5º, inciso 2, tá? Vou apagar aqui essa perninha que ficou aqui, que vai parecer que é o inciso 3, né? É o inciso 2 do CPP, beleza? Que diz o seguinte, que o inquérito policial, nas ações penais públicas, ele pode sim ser iniciado tanto por requerimento do ofendido, quanto por requerimento do MP, ou ainda por requerimento também do juiz, tá bom? Então, o juiz pode requerer uma instauração de inquérito policial, por exemplo, nos crimes de ação pública, tá? De ação penal pública. Fechou? Então, do jeito que a alternativa colocou aqui, parece que é uma obrigatoriedade o requerimento do ofendido, mas não. O requerimento do ofendido é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade, tá? Então, por isso, a alternativa aqui é falsa, certo? A próxima, nos crimes de ação privada, o inquérito policial terá início de ofício. Aqui também é falso, tá? Essa aqui é a regra, vou colocar aqui, ó. Ação penal. Na ação penal privada, tá? Eu preciso ter o requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. Tá bom? Então, essa aqui é a regra. Está estampada lá no artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, tá? O que diz o artigo 5º, parágrafo 5º? Diz o seguinte, que nas ações penais, tá? Nas ações penais privadas, o inquérito policial só terá início, né? Está escrito lá no artigo, no parágrafo, somente terá início mediante requerimento do ofendido, tá bom? Aqui sim, nas ações privadas, tá? É sim uma obrigatoriedade que o ofendido faça o requerimento para a instauração do inquérito policial, tá? Nas ações públicas é uma possibilidade, nas ações privadas é uma obrigatoriedade que o inquérito policial só tem início depois do requerimento do ofendido, beleza? Aí é a diferença, tá? Então aqui também está falso. A terceira, a autoridade policial caberá o fornecimento das informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Aqui está certo, tá? Exatamente isso daí. Beleza? A última, a autoridade, né? Cabe à autoridade policial a realização das diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Aqui também está verdadeiro. Beleza? Essas duas aqui, ó, essas duas condições aqui estão lá no artigo 13 do CPP, tá? É muito importante você fazer a leitura desses artigos iniciais do Código de Processo Penal, que lá, lá estão dispostos, né? A questão de inquérito policial, ação penal, né? Então esses assuntos
principais, né, e assuntos iniciais que dão abordagem ao processo penal estão logo nos artigos iniciais ali, certo? Então é importante você fazer a leitura desses artigos aí para você não perder aqui o fio da meada, certinho? Mas é isso aí que tá disposto lá no artigo 3 do CPP, tá? Além dessas outras condições, né? Mas esses aqui estão, se eu não me engano, tá? Nos primeiros incisos lá, 1 e 2, se eu não me engano, tá? Beleza? Incisos 1 e 2 do CPP, tá? Vamos ver se eu até deixei o CPP no ponto aqui. Aí, ó. Então, o que eu tava falando, ó. Artigo 5º, né? Inciso 2, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, ó, de ofício, tá? Que é a regra, né? Ou também, ó, ele pode ser por requisição da autoridade judiciária, que é o juiz, ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido, tá bom? Então, você percebe que na ação pública, na ação penal pública, o inquérito policial ele pode sim ser iniciado por requerimento do ofendido. Não que ele tenha que ser iniciado obrigatoriamente, mas ele pode sim ser iniciado por requerimento do ofendido. Beleza? Tá aí a regra do artigo 5º, tá? Agora vamos lá para o artigo 13, né? Que é o que a gente está vendo agora ali. Artigo 13, ó. Incumbirá a autoridade policial, ou seja, cabe ao delegado de polícia fazer o quê? Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias, tá? E realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público, que é exatamente o tema aqui da nossa questão, né? Então, cabe à autoridade policial, sim, fazer essas medidas aí, tomar essas medidas. Então, ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? A alternativa C é a nossa alternativa correta, ó. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Tá aí o gabarito. Certo? Próxima. Banca FUMARC, ó, do concurso para delegado de polícia. Acerca dos prazos para encerramento dos inquéritos policiais, considerando o disposto no título 2 do CPP do inquérito policial, a legislação extravagante, né, é correto afirmar que... Aí vamos para as alternativas, né? Quer saber a correta. A extensão injustificada da investigação por parte da autoridade policial que procrastina, então o delegado procrastinou a investigação, alongou demais a investigação em prejuízo do investigado, Não configura crime de abuso de autoridade. Essa aqui tá errada, tá? Configura sim. Isso aqui é um crime. Lá do artigo 31. Tá? Artigo 31 da Lei 13.869, né? 13.869 de 2019. Que é a nova lei lá do abuso de autoridade, certo? É a lei do abuso de autoridade. É um crime específico, tá? É um crime específico lá da lei de abuso, tá? Mesmo que você não conhecesse a lei de abuso, dá para entender aqui, né? Então, a autoridade policial, ela procrastina em prejuízo do investigado, tá? Isso dá para se entender, sim, que é um crime de abuso de autoridade, beleza? É um crime específico lá da lei, tá? Tá lá no artigo, então essa aqui tá errada, tá? Por causa disso. A letra B. Caso o prazo para encerramento do inquérito seja superado, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao magistrado a devolução dos autos para ulteriores diligências. Até aqui está correto, tá? Aqui está correto. Caso o prazo para encerramento do inquérito seja superado quando o fato for de difícil elucidação, porque é compreensível, isso realmente acontece, e o indiciado estiver solto, ó, então aqui é um detalhe importante, ele tem que estar solto para isso, tá? A autoridade policial poderá requerer ao magistrado a devolução dos autos, ou seja, ela requer que o magistrado dê mais tempo para ela, tá? Para ulteriores diligências. Essas diligências serão cumpridas, realizadas no prazo máximo de 10 dias, tá? Aqui tá errado também, tá? Esse prazo aqui não existe, na verdade. Tá bom? Esse prazo aqui, ele vai ser fixado pelo próprio juiz. Tá bom? Vai ser fixado pelo próprio juiz. Beleza? Isso aqui é a regra lá do artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Beleza? Artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Então, o delegado pode sim solicitar para o juiz um prazo maior para que ele continue, para que ele dê andamento nas investigações, tá?
Então tá difícil ali concluir a investigação, ele pode, se o acusado estiver solto, tá? Um detalhe importante, se o acusado estiver solto, ele pode sim pedir esse prazo maior, dilatação de prazo, tá? Mas essa dilatação não está prevista no CPP, é uma dilatação, esse prazo é fixado pelo próprio juiz, tá? Então o juiz vai dar mais 5 dias, por exemplo, para o delegado concluir uma perícia. O delegado vai lá e conclui a perícia em 5 dias, tá bom? Ele pode pedir essas prorrogações, tá? Então aí está à disposição lá do CPP. A C. Caso um dos investigados seja preso preventivamente no curso das investigações, a autoridade policial terá como regra o prazo de 10 dias após o cumprimento da ordem de prisão para finalizar o inquérito. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias no caso de réu preso mesmo, de acusado preso, investigado preso, certo? 10 dias. Por que a outra AD está errada, né? Investigações de crimes de tráfico de drogas devem ser encerradas no prazo máximo de 30 dias, quando o investigado estiver solto. Não é 30 dias, tá? Aqui é 90 dias, quando o investigado estiver solto. 90 dias, tá bom? No caso dos crimes de tráfico de drogas, beleza? Daqui a gente vai partir para as seguintes premissas, ó. Vou colocar aqui embaixo, né? Nos crimes comuns, né? Vamos colocar aqui comum. Aqui quando eu falo comum, tá? É qualquer crime que não seja tráfico de drogas, tá? Que não seja da competência comum. Vou colocar aqui comum JE, tá? Comum JE, competência da Justiça Estadual, tá bom? O prazo para conclusão do inquérito, tá? Beleza, beleza, pessoal? Tô falando aqui sobre prazo para conclusão do inquérito, tá? O prazo para conclusão do inquérito, se for preso, tá? Se for preso, é 10 dias. Beleza? Se for solto, é 30 dias. Tá? 30 dias. Esses 30 dias podem ser prorrogados, tá? Vou colocar aqui um maisinho de podem ser prorrogados. Beleza? Então, 10 preso, 30 solto. Aí, eu tenho outra regra, que é nos crimes da Justiça Federal, tá? De competência da Justiça Federal. Nos crimes de competência da Justiça Federal, se ele tiver preso, é 15 dias o prazo, tá? Se ele tiver solto, é 30 dias o prazo, daí entra na regra geral, tá? Porque se vocês vão pegar uma disposição, tá? Vocês vão pegar a disposição lá da lei 5.010 de 66, tá? Aqui a gente tem a lei 5.010 de 66, que é a lei que organiza a Justiça Federal, tá? É a lei de organização da Justiça Federal. Então, de acordo com essa lei, nos casos de réu preso, né, de investigado preso, melhor dizendo, né, o prazo para conclusão do inquérito é 15 dias, tá? A lei não dispõe quando é solto. Então entra na regra geral aqui dos 30. Beleza? Perdão, uma espirradinha aqui. Podendo, inclusive, aqui, ó, entra na regra geral, então ele pode ser prorrogado, tá? Aqui ele pode ser prorrogado também, beleza? Por mais 15. Mais 15. Tá? Então ele pode ser duplicado esse prazo, tá? É o que diz a lei lá, a lei da organização judiciária, que é a lei 5.010/66, tá? Então ela diz que nos crimes, tá? Que são de competência da Justiça Federal, crimes de competência da Justiça Federal, tá bom? O investigado preso, tá? O investigado preso, o inquérito policial ele terá que ter a conclusão em 15 dias, podendo ser duplicado esse prazo, ou seja, mais 15. No caso de solto, entra na regra geral lá da Justiça Estadual, 30 dias prorrogáveis, tá? Por que aqui eu não coloquei aqui quanto prorrogável por mais quanto? A lei não diz, tá? A lei aqui não especifica. Nos casos dos crimes de competência da Justiça Estadual, a lei não, o CPP não especifica prorrogado por mais quanto tempo. Então eles só são prorrogáveis. Por mais quanto tempo não se sabe, tá? Eles podem ser prorrogados por mais 10, por mais 20, por mais 5 só, dependendo da conveniência da investigação ali, beleza? Então, tá aqui. Aí nós temos outra regrinha, ó. Dividir de novo aqui. Da lei de drogas. Lei de drogas. Tá? A lei de drogas. No caso de réu preso, tá? O preso é 30 dias, tá? E o solto
é 90 dias, tá? É isso que dispõe a lei lá de drogas, tá? Então, se você pegar o artigo 51, tá? Artigo 51 da lei de drogas, você vai ver essa disposição lá. Caso preso, né? O inquérito policial tem que ser concluído em 30 dias. Caso solto, em 90 dias. Ambos esses prazos podem ser prorrogados, podem ser duplicados, tá? Então aqui pode ter mais 90, né? No caso de preso, pode ter mais 30. Ambos esses prazos podem ser duplicados, tá? É o que dispõe lá o artigo 51. Beleza? E nós temos outra divisão aqui ainda, ó. Nos crimes contra a economia popular, tá? Os crimes contra a economia popular, se preso 10, se solto 10 também, tá bom? Sempre vai ser 10, 10 preso ou 10 solto, improrrogáveis, tá? Esses são improrrogáveis. Beleza? Aí nós temos ainda, assim, para fechar aqui, né? Nós temos o caso do IPM, do Inquérito Policial Militar, tá? Importante fazer a diferença também. No caso do IPM, se ele tiver preso, tá? É 20 dias. Se ele tiver solto, é 40, que pode se estender por mais 20. Beleza? É o que dispõe lá o CPPM, tá? Então esses são os prazos, basicamente todos os prazos aí para conclusão de inquérito policial no nosso ordenamento aí. Fechou? Então nós temos aí que na Justiça Estadual, preso 10 dias, solto 30, prorrogáveis, tá? Crimes da competência da Justiça Federal, preso 15 dias, pode ser duplicado por mais 15, né? Ou seja, mais 15, e solto 30 dias prorrogáveis, aí entra na regra geral da Justiça Estadual. Lei de drogas, preso 30 dias, pode ser duplicado, ou seja, mais 30. Solto 90 dias, pode ser duplicado, ou seja, mais 90, tá? Crimes contra a economia popular, preso ou solto 10 dias, tá? Improrrogáveis. E nos crimes militares, né, do IPM, preso 20 dias, solto 40, mais 20, prorrogar por mais 20. Fechou? Essa é a questão, tá? Então por isso que a nossa alternativa correta aqui é a letra C, beleza? Outro detalhe importante aqui dessa questão, tá? O pacote anticrime, tá, trouxe para o CPP algumas mudanças, tá bom? Uma dessas mudanças é o juiz das garantias, tá? Previsto lá no artigo 3º-B do CPP, tá? Se você pegar o Código de Processo Penal, você vai ver que lá tem um artigo 3º-B, beleza? Esse 3º-B, ele institui o juiz das garantias. No parágrafo 2º do artigo 3º-B, nós temos a disposição dizendo o seguinte, que caso a investigação assim demande, né, por requerimento da autoridade policial, o juiz das garantias poderá prorrogar o prazo do inquérito policial nos casos do investigado preso, tá? Por mais 15 dias, tá bom? Então tem gente aí falando, né, batendo o pé que o prazo do inquérito policial nos crimes da competência da Justiça Estadual, ele é de 10 dias preso, prorrogáveis por mais 15, tá? Prorrogáveis por mais 15. Mas isso é importante deixar essa observação. Essa disposição do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, ela está suspensa, tá? A eficácia desse artigo está suspensa por decisão liminar lá do ministro Fux, tá? No julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade, que ficou famosa uns tempos atrás, né? 2020, se eu não me engano, ele julgou. Beleza? Então a eficácia desse artigo 3º-B está suspensa, tá? O artigo está vigente? Sim, ele está vigente. Ele está de acordo com a legislação? Tá vigente, tá? Mas a eficácia dele, ou seja, a aplicabilidade dele está suspensa. Então ele não está sendo aplicado. Esse artigo não está sendo aplicado, tá? Então na prática, nós não temos prorrogação, tá? Nós não temos prorrogação nos crimes de competência da Justiça Estadual, tá? Os crimes aí comuns da competência da Justiça Estadual, nós não temos prorrogação de prazo nos casos de inquérito policial de acusado preso, tá? Nós não temos prorrogação, é improrrogável, tá? A regra, né, na prática aqui diz que ele é improrrogável ainda, tá bom? Mas se a sua questão, por exemplo, trouxer assim, de acordo, né, se ela mencionar o artigo 3º-B, tá, do CPP, se ela de alguma forma mencionar o artigo e colocar de acordo com a legislação ou de acordo com o que está escrito no artigo, aí você considera
que considera que há essa prorrogação, tá? Nos casos de, você lembra, né, dos 15 dias lá de prorrogação, tá? Nos casos de investigado preso, beleza? Mas o que está sendo aplicado, o que existe no mundo jurídico hoje fático, é que não é prorrogável, tá? Esse prazo aqui, nos casos da Justiça Militar Estadual, tá? Ele é improrrogável, beleza? O prazo aqui de 10 dias para conclusão do inquérito, tá? Isso aqui eu até esqueci de colocar, né? Isso aqui tá lá no artigo 10 do CPP, tá? Artigo 10 do CPP. Belezinha? Então vamos partir para a próxima aí. É o gabarito, né? Próxima. São princípios que regem a ação penal privada, tá? São princípios que regem a ação penal privada. Passou. Vou voltar aqui de novo. São princípios que regem a ação penal privada. Concurso para defensor público, ó. Banca também o FMT, a banca do concurso. São princípios que regem a ação penal privada. Obrigatoriedade e intranscendência. Não, a ação penal privada não é obrigatória, tá? Que a ação penal privada é aquela intentada pelo próprio ofendido, tá? Então ele ingressa com a ação se ele quiser, tá? B, indivisibilidade é até um princípio, mas obrigatoriedade não. A C, oportunidade e indisponibilidade, não, ela é disponível, mas ela pode ser, essa oportunidade pode ser, tá? Mas a disponibilidade não, porque ela é disponível. Intranscendência não, disponibilidade não. Então sobrou só a letra E, tá? Disponibilidade e indivisibilidade. Por que disponibilidade? A ação penal privada ela é disponível porque o ofendido pode desistir da ação, tá? Ele pode desistir, tá? Se lá no meio ele falar assim, não quero mais continuar com isso daqui, ele pode desistir da ação penal, beleza? Diferente da ação penal pública, tá? A ação penal pública, tem um asterisco aqui em cima, ó. A ação pública ela é indisponível. Tá? Por que indisponível? Porque o MP, que é o titular da ação, não pode desistir da ação. Tá? Ele não pode desistir da ação. Beleza? Essa é a diferença. Então, a ação penal pública, ela é indisponível, porque o MP não pode desistir da ação. Tá? Na ação privada, ela já por sua vez, ela é disponível, porque o ofendido ele pode sim desistir dessa ação. Tá? E ela é indivisível. Por que ela é indivisível? Porque, por exemplo, o ofendido não pode escolher, vou colocar aqui, ó, não pode, deixa eu voltar aqui, não pode escolher, tá? Escolher quem vai processar. Vou colocar aqui, ó. Quem vai processar. Como assim? Em que sentido eu tô falando isso, né? No seguinte sentido. Se eu tiver, por exemplo, um crime de difamação contra uma determinada pessoa, onde esse crime foi perpetrado e foi cometido por duas pessoas, né, ou duas ou mais, né, ou quantas pessoas forem, mas vamos pegar um exemplo de duas pessoas, tá? O ofendido, aquele que sofreu a difamação, quando ele vai oferecer a queixa-crime, ele não pode oferecer a queixa-crime contra uma pessoa só, tá? Ele tem que oferecer contra as duas, beleza? Ele não pode escolher, certo? Da mesma forma, lá no meio, se ele quiser desistir da ação penal, tá? Se ele quiser desistir da ação penal, ele também não pode desistir de um e processar o outro, tá? Então, ciclaninho e fulaninho difamaram determinada pessoa, tá? Eu não posso entrar com uma ação só contra o ciclaninho, tá? E lá no meio da ação também, eu não posso desistir da ação falando, não, eu quero desistir da ação, mas só em relação ao ciclaninho. Ao fulaninho eu quero continuar processando ele. Também não, tá? Então, por isso que a ação penal pública ela é
indivisível, tá? E disponível nesse sentido, beleza? Ela é disponível por quê? Porque eu posso desistir a qualquer momento, mas desde que eu desista de todo mundo, tá? Não posso dividir a ação penal aí no meio, certo? Então é isso que quer dizer aqui a questão da disponibilidade e indivisibilidade. Tá aí o gabarito, ó. Próxima. A respeito do inquérito policial e da ação penal. Está em dissonância com o Código de Processo Penal, Pátrio. O que é dissonância? Está contra, né? Está contra o Código de Processo Penal. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Não, tá? Aqui não. Por quê? Porque aqui é o seguinte. Essa aqui está errada, né? Essa aqui está errada. Porque a representação será irretratável, tá? Ela é retratável depois de oferecida a denúncia, tá? Não é recebida, é oferecida. Oferecida a denúncia. Muito cuidado, tá? Esse detalhe aqui, as bancas gostam de bater em cima disso daqui, tá? Essa questão da diferença entre receber e oferecer, tá? Quem oferece a denúncia é o Ministério Público, tá bom? Entre o oferecimento da denúncia, tá? E o recebimento da denúncia, a gente tem um lapso temporal aí, beleza? Agora, a representação, ela só é retratável nos crimes de ação penal que cabe representação, né? Por exemplo, o crime de lesão corporal leve, tá? O crime de lesão corporal leve, ele só se procede mediante representação da vítima, de quem sofreu a lesão, tá? Então, ela tem que representar, beleza? Se ela representou na delegacia, esse inquérito vai pro MP oferecer a denúncia, beleza? Depois que o MP ofereceu a denúncia do crime, a vítima não pode mais se retratar. Tá? A vítima não pode mais se retratar, beleza? Então é depois oferecida a denúncia, não recebida a denúncia, tá? Isso aqui é regra lá do artigo 25 do CPP, beleza? Convém até a gente compartilhar aqui, né? Tá aí, ó. Vou colocar ali. Artigo 25 do CPP. Ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Tá vendo aqui o detalhe, ó? Depois de oferecida a denúncia, tá? A nossa alternativa trazia o quê? Que ela era depois de recebida a denúncia, tá? Então, na verdade, ela vai ser retratável mesmo antes de recebida a denúncia. Tá? Depois de oferecida a denúncia, ela é retratável, tá? Então, acho que já achou, né? Que ele está pedindo que está em dissonância. Então, o que está contra o nosso CPP é a alternativa A, tá? Vamos ver por que as outras estão de acordo com o CPP, então, né? No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essa aqui está corretíssima, tá? Isso aqui é o que a gente chama de CAD, tá? Quem que é o CAD? São aqueles que têm competência legal para representar o ofendido quando ele não pode, tá? O ofendido, por exemplo, faleceu. Tá? Esse exemplo aqui no exemplo de morte, tá dando aqui, ó. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial. Quem vai representar ele, quem tem competência, quem tem legitimidade para representar ele judicialmente, é o que a gente chama de CAD, tá? Quem que é o CAD? É o cônjuge, tá? Eu não vou escrever aqui, só vou falar e você presta atenção, ó. Cônjuge, ascendente, tá? Quem que é o ascendente? Ascendente é o pai e a mãe, tá? Descendente, os filhos ou o irmão, tá? Que forma o CAD, essa sigla aqui, para você gravar, né? O CAD. Isso tá lá no artigo 31 do CPP, tá bom? É o que a gente chama de CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Nessa ordem, tá? Muito importante, eu já vi cair isso em prova. Tem que ser nessa ordem, tá bom? Então, se eu tiver o cônjuge vivo, quem vai representar é o cônjuge. Ah, eu não tenho cônjuge, o cara era viúvo, ou não tem mulher, não tinha mulher nem marido, por exemplo. Tá? Aí quem vai representar? O pai ou a mãe. Ah, o pai e a mãe já morreu, aí eu vou pro filho. Tá? Ah, eu não tenho filho, aí eu vou para um irmão. Ah, não tenho irmão, então já era, arquivou. Tá bom? Beleza? Tem que ser nessa ordem, eu já vi cair em questão, não é o caso dessa questão aqui, mas eu já vi cair em questão que o cara tinha, o cara ou a mulher, não lembro se tratava de uma mulher ou de um homem, mas ele tinha
a mulher vivo e tinha uma irmã, um irmão, alguma coisa assim, tá? Aí a questão falava que o irmão que ia fazer a representação. Não, tá? Se eu tenho um cônjuge, se eu tenho marido ou mulher vivos, quem vai fazer, quem vai seguir a ordem é essa ordem ali, é o cônjuge primeiro, depois ascendente, descendente e por último irmão. Beleza? Tem que ser nessa ordem, tá? Então tá correto por causa disso. A C. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito são remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal. Quem que é o representante legal? Pode ser o CAD, né? Ou pode ser, por exemplo, um curador, enfim. Ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Isso aqui também está correto, tá? Isso aqui também está correto. Isso aqui é a disposição lá do artigo 19 do CPP. Tá? Disposição do artigo 19 do CPP. Beleza? Vamos lá ver o artigo? Então vamos para o artigo aqui, ó. Vamos lá. Artigo 19. Ó. Nos crimes que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado, tá? Então é exatamente o que está trazendo aí a nossa alternativa, certo? A D. Tá certa por quê, né? Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão os autos de inquérito, tá? Essa que eu acho que mesmo que você não soubesse a letra da lei, né? Dava para matá-la pela lógica, né? Mas isso aqui é a disposição lá do artigo 11 do CPP. Beleza? Artigo 11 do CPP. Os instrumentos do crime, né? O que foi apreendido no crime ali durante a investigação, bem como objetos que interessem à prova, elas acompanharão os autos de inquérito, tá? Então, quando o inquérito sobe lá para o fórum, isso aqui acompanha ele, certo? Então, tá aí a nossa gabarito, ó. A representação será retratável depois de recebida a denúncia. Próxima questão. Em relação ao tribunal do júri, assinala a afirmativa incorreta. Olha, quer saber a incorreta. Como a competência do tribunal do júri é considerada a cláusula pétrea, ela não pode ser reduzida. Essa aqui está correta, tá? É exatamente isso daqui. Beleza? Por que a competência do júri é cláusula pétrea, tá? As cláusulas pétreas estão lá no artigo 60, tá? 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá bom? 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? O que são as cláusulas pétreas? São os assuntos, os direitos que não podem ser modificados nem por emenda à Constituição, tá? Nem por emenda constitucional. São direitos, de certa forma, absolutos. Eles não vão ser modificados, tá? Eles só podem ser modificados por uma nova Constituição. Então, se vier uma nova Constituição modificando algum desses direitos que estão lá no artigo 60, tá? Aí sim, aí beleza, tá? Mas projeto de lei, emenda à Constituição, nada disso, tá? Nada disso vai poder alterar essas disposições, tá? Aí você vai ver lá no inciso, 4, tá? Do artigo, parágrafo desse artigo, que é um direito, tá? Os direitos fundamentais, direitos fundamentais, tá? Eles são cláusula pétrea, tá bom? Aí a gente vai dar um salto, para trás, na verdade, né? Salto do twist carpado para trás aí, lá no artigo 38, parece até um palavrão isso aqui, né? 38, você vai ver que o júri é considerado um direito fundamental. O tribunal do júri é um direito fundamental? Tá? A instituição do júri, o Instituto do Tribunal do Júri, é considerado um direito fundamental, tá? E como tal, ele não pode ser alterado por emenda à Constituição ou por qualquer outra lei, tá? Porque ele é cláusula pétrea.
Então, a competência do tribunal do júri é considerada cláusula pétrea, certo? E ela não pode ser reduzida, tá bom? Ela pode ser ampliada, inclusive, mas reduzida não. Ah, quando ela vai ser ampliada? Por exemplo, nos crimes conexos, né? A gente tem situações em que crimes que foram cometidos são exclusivamente da competência do júri, mas foram cometidos com outros crimes conexos, por exemplo, a depender da situação, o tribunal do júri vai trazer essa competência para ele. Então vai haver uma ampliação. Mas redução nunca, tá? Redução nunca, ampliação sim. Certo? Então, a letra A está correta. A B. O tribunal do júri possui competência constitucional para julgar todos os crimes dolosos contra a vida. Ó, aqui tem uma questão. Todos não, tá? Então essa aqui está incorreta, a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos ver porque que as outras estão certas, né? O crime de latrocínio não é de competência do júri, está corretíssimo, tá? Por quê? Porque o crime de latrocínio, aqui o latro, né? Mais comumente conhecido, ele é crime contra o patrimônio. Tá? Ah, mas a pessoa não morreu, né? O crime de latrocínio não é quando você mata outra pessoa depois do roubo? É, tá? Mas o crime de latrocínio, na verdade, é um crime de roubo que teve por consequência, né? Que teve por resultado, um resultado finalístico ali, a morte da pessoa, tá? Mas, intencionalmente, ele é um crime de roubo, tá bom? Então, não é um crime contra a vida, não é um crime doloso contra a vida, é um crime doloso contra o patrimônio. Por isso que ele não vai para o tribunal do júri, tá? E além disso, nós temos também a súmula, tá? Um S aqui de súmula só, tá? 603 do STF, beleza? Diz lá o seguinte, essa súmula diz o seguinte, que os crimes de latrocínio, o julgamento dos crimes de latrocínio são de competência do juiz singular e não do tribunal do júri, tá? É o que diz expressamente a súmula lá. Certinho? Então, por isso que o latrocínio não é de competência do tribunal do júri. A D. Os crimes conexos aos crimes de competência do tribunal do júri são atraídos e julgados pela corte popular. É o que eu estava falando lá. Lembra? Que a competência do tribunal do júri ela pode ser até ampliada. Esse aqui é um exemplo. Vou colocar aqui, exemplo de ampliação. Ampliação da competência do tribunal do júri. Tá? Porque os crimes conexos, tá? Os crimes conexos aos crimes de competência do júri serão atraídos e julgados pela corte popular, tá? Então, se no momento do homicídio, vamos pegar o crime de homicídio, que é um exemplo mais fácil para a gente falar aí, né, de crime doloso contra a vida. Então, o crime de homicídio, se ele for praticado em conexão, né, ou seja, nas mesmas condições ali de hora e lugar ali, com outro crime, esse outro crime também vai ser julgado pelo tribunal do júri, tá? Não há uma cisão aqui dos crimes. A competência do júri atrai, tá? Ela exerce uma vis, né, que a gente chama uma vis atrativa. Faz uma atração desse crime e vai ser julgado também pelo tribunal do júri, certo? Então a B, na verdade, a D está correta. A B está errada porque não são todos os crimes dolosos contra a vida, tá? Aqui a gente precisa fazer uma ressalva bem grande, tá? Ressalva, tá? Nas prerrogativas por função, tá? Por foro, tá? Vou colocar aqui, ó, prerrogativas função. Beleza? Prerrogativa de função. Eu posso citar como exemplo, tá? O exemplo, tá? É o artigo 29 do 10 da Constituição Federal. Fala dos prefeitos, tá? Então, por exemplo, o prefeito, ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá? Mesmo que ele cometa um crime doloso contra a vida. Beleza? Então, nesse caso, ele vai ir pro Tribunal de Justiça, ele não vai pro Tribunal do Júri, tá bom? Porque ele tem uma prerrogativa, por causa da função dele, uma prerrogativa constitucional, tá? Então, prerrogativa de função, eu vou colocar aqui, ó, constitucional, tá? Que aqui é outro detalhe muito importante, tá bom? Por quê? Porque a prerrogativa constitucional, tá?
a prerrogativa por função, no caso aqui do prefeito, só prevalece sobre a do júri, só prevalece sobre a competência do júri, ou seja, só é maior do que a competência do júri, porque ela está prevista na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal. Então esse é um detalhe muito importante, ó. Segura a mão e olha aqui para mim. A competência do Tribunal do Júri, ela de certa forma, ela é soberana, tá? O Tribunal do Júri ele é soberano. Só que aqueles que cometem o crime doloso contra a vida, tá? E possuem alguma prerrogativa de julgamento, uma prerrogativa em razão da função dele, ou seja, um direito em razão da função dele, que está previsto na Constituição Federal, tá? No caso aqui do exemplo do prefeito, lá a Constituição Federal, artigo 29, diz que o prefeito, tá? Os prefeitos dos municípios serão julgados pelo Tribunal de Justiça, tá? Isso está previsto na Constituição Federal. Quando está previsto na Constituição Federal, prevalece o que está previsto na Constituição Federal. Então o Tribunal do Júri é afastado, tá? Então se um prefeito cometer um crime doloso contra a vida, tá? Ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, não pelo Tribunal do Júri. Por quê? Porque essa prerrogativa dele, esse direito dele, está previsto na Constituição Federal. Agora, se essa prerrogativa, tá, estiver prevista na Constituição Estadual, se você ainda não sabe, todo estado tem a sua Constituição, tá? Nós temos uma Constituição Federal e cada estado tem a sua Constituição Estadual, tá? Então, se essa prerrogativa, se esse direito estiver previsto apenas na Constituição estadual, aí prevalece, ou seja, aí quem ganha é o Tribunal do Júri, aí vai para o Tribunal do Júri, tá? Então, se nós tivéssemos um determinado cargo que tivesse uma prerrogativa prevista apenas na Constituição estadual, tá? Então, vamos dar um exemplo aí, um secretário, tá? Da prefeitura lá. Eu estou dando um exemplo só, tá? Só para você entender. Então, secretário da prefeitura. Tá escrito lá na Constituição Estadual, tá, do estado do Mato Grosso, por exemplo, que o secretário de Justiça, tá, o secretário de Justiça, por exemplo, do estado, vai ser julgado nos crimes comuns, vai ser julgado, tá, pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado. Ponto. É mais ou menos isso que está escrito lá, tá? Não estou dizendo que isso está escrito lá, tá, pessoal? É só estou dando um exemplo, tá? Então está escrito isso lá, certo? Mas isso está escrito na Constituição do Estado. A Constituição Federal não fala nada, tá bom? Agora, se esse secretário de Justiça Estadual, por exemplo, né, do Mato Grosso, cometeu um crime doloso contra a vida, como essa prerrogativa dele de ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado só está previsto na Constituição Estadual, então ele vai para o Tribunal do Júri, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, certo? Então é isso, essa é a regra, tá? Essa é a regra, beleza? Então, quando há prerrogativa de função constitucional, tá? Aqui tá federal, prevalece a prerrogativa, tá? Prevalece a prerrogativa, beleza? Então, o júri, ele perde força aqui. Vai para o Tribunal de Justiça, por exemplo, no exemplo do prefeito aqui. Beleza? Então, por isso, a alternativa está errada. Por isso que não são todos os crimes dolosos contra a vida, tá? Os crimes dolosos contra a vida, tá? Quando tiver um caso de prerrogativa em razão da função e essa prerrogativa for constitucional, tá? Na Constituição Federal, beleza? Aí prevalece essa prerrogativa, tá bom? Então, no caso do exemplo do prefeito, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, Mato Grosso, por exemplo, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, não pelo Tribunal do Júri. Beleza? Mas essa aqui que é a regra. Tá certo? Muita atenção nessa. A gente vai no embalo aqui, né? Se é crime doloso contra a vida, é Tribunal do Júri. Não é bem assim, tá? Nos casos em que há prerrogativa em razão da função, tá? No caso aqui, em razão do prefeito, desse prefeito, ele tem uma prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? É uma prerrogativa constitucional. Então o júri aqui é afastado, tá? Se essa prerrogativa estivesse prevista apenas na Constituição Estadual, aí prevalece o júri. O júri volta com força total. Fechou? Aí. Aí o gabarito. Tá errado por quê? Porque justamente ele fala aqui, ó. Todos, né? Não é todos os dolosos contra a vida. Os dolosos contra a vida cometidos por quem tem prerrogativa de função expressa na Constituição Federal não vai para o Tribunal do Júri, vai para a sua respectiva prerrogativa, para a sua respectiva regra lá, né? Você vai para o Tribunal de Justiça, vai para o STF, para o STJ, enfim. Beleza?
Próxima. Considerando o decreto-lei, né, que é o Código de Processo Penal, em relação à competência jurisdicional, analisa as afirmativas. A1. Sendo conhecido o lugar da infração, o réu e o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela conexão. Não, nada a ver, tá? Se é conhecido o lugar da infração, é o lugar da infração, tá? É o lugar da infração. O lugar da infração é a regra. Beleza? Se é conhecido o lugar da infração, é o lugar da infração, tá? Não tem nada a ver esse negócio de residência, daí não se aplica nenhuma outra regra, tá? Então, se eu conheço o lugar da infração, é o lugar da infração que vai ser o competente para julgar, tá? Está no artigo 70 do CPP. Beleza? O lugar da infração é a regra, tá? 2. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Essa aqui está correta, tá? Correta. Por quê? Esse aqui é a regra lá do artigo 75. É exatamente o que diz o artigo lá, tá? A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, tá? Então, se lá no foro lá tiver mais de um juiz, ou seja, existem dois juízes, ambos são competentes para julgar, para quem que vai julgar? Para quem foi distribuído o primeiro processo. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, foi distribuído para o juiz X. Então, o juiz X que vai fazer o julgamento, tá? Independente se o outro também é competente, mas foi distribuído para ele primeiro. Então, ele vai julgamento. Beleza? A 3. A competência será determinada pela continência quando 4 pessoas forem acusadas pela mesma infração. Essa aqui também está correta, tá? Essa aqui também está correta. É a regra lá do artigo 77 do 1, tá? Do CPP. Beleza? 77 inciso do CPP. Tá? Ele diz lá que a competência será afirmada pela continência quando 2 ou mais pessoas, né, forem acusadas pela mesma infração, tá? O artigo diz lá 2 ou mais. Aqui está colocando 4, então entra, né? 4 é mais que 2, certo? A gente ainda entende de matemática, né? Então pode ser 2 ou mais. Vou colocar aqui, ó. Pode ser 2 ou mais. É isso que diz o artigo lá. Beleza? Então também está correto isso daqui. A 4. Compete ao Supremo Tribunal Federal privativamente processar e julgar os governadores de estado por crimes comuns. Tá? Isso aqui também está correto. Não, na verdade não, né? Na verdade isso aqui está incorreto, tá? Está incorreto, tá, pessoal? Segura a peteca aí, segura a mão aí. Essa aqui está incorreta, tá? Porque não é o Supremo Tribunal Federal, é o STJ, tá? Eu li rapidamente aqui e raciocinei errado. Ó, aqui é o STJ, não o STF. Tá? Quem vai julgar o governador é o STJ. Isso aqui está lá no artigo 105, se eu não me engano. 105, inciso 1, lá da Constituição. Tá? Da Constituição Federal. Beleza? Quem vai julgar o governador nos crimes comuns é o STJ, não é o STF, tá? É o STJ. Então, por isso que eu tenho errado, tá? Agora um detalhe importante também aqui, ó. Aqui é o governador, tá? É o governador. Só o governador. O vice-governador, é bom isso aqui, ó. O vice-governador vai para o TJ, tá? Tribunal de Justiça. Beleza? Então, um exemplo aí do Mato Grosso vai para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, o vice-governador do Mato Grosso, se ele cometer algum crime comum, tá? Ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, TJMT, tá? O governador, se ele cometer o crime, ele vai ser julgado pelo STJ, tá? De acordo com a regra lá do artigo 5 da Constituição Federal. Beleza? Essa é a regra, tá? Então, a 2 e a 3 corretas só, né? 2 e 3. A D aqui, ó, no alternativo. 3 corretas, tá? Show? Aí o gabarito, ó. Próxima.
Ocorrido um crime de roubo perpetrado na cidade de Cuiabá contra a agência bancária da Caixa Econômica Federal e que tenha havido a subtração de dinheiro do caixa, a competência para a ação penal é da... Ou seja, houve a subtração de dinheiro, a Caixa Econômica teve um prejuízo. Aqui, importante, duas informações. Ó. A Caixa Econômica, tá? Por que a Caixa Econômica é uma informação importante? Porque a Caixa Econômica é uma empresa pública, tá? É uma empresa pública federal. Beleza? Empresa pública federal, tá? Guarda essa informação. A competência para a ação penal é de quem? Para julgar esse roubo que ocorreu lá na agência da Caixa Econômica. Da Justiça Estadual? Não, não é da Justiça Estadual, tá? Por quê? Porque nesses casos aqui, por exemplo, nesse caso específico, né? Nós aplicamos a regra lá do artigo 109, 2 da Constituição Federal, tá? 2 não, perdão. Perdão, não é inciso 2, tá, pessoal? Tá difícil. Inciso 4, tá? 4 da Constituição Federal. Beleza? Vou até... Não tem aqui no ponto. Tá, mas esse é o inciso. Inciso especifica lá a competência, tá? Da Justiça Federal, tá? Ele traz, compete ao juiz da Justiça Federal, né, julgar. Daí ele traz lá as opções, tá? Entre as opções, tá os crimes, né? Os crimes que forem perpetrados, os crimes que forem cometidos em desfavor, né, de empresas públicas federais, tá? Que é o exemplo da Caixa Econômica. É o exemplo da Caixa Econômica, tá bom? Então, cabe a quem aqui? Cabe à Justiça Federal fazer o julgamento. Que a nossa alternativa correta é a alternativa B, a Justiça Federal, tá? Por que as outras são erradas? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Justiça Federal ou Justiça Estadual, observada a regra de prevenção. Não há regra de prevenção aqui, tá? Porque por expressa previsão lá do artigo 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal, não a estadual. A Justiça Federal e a Justiça Estadual também não, então já leu aqui a Justiça Estadual, já pode eliminar, tá? A Justiça Federal e a Justiça Estadual, observada a regra de conexão continense, também não, tá, pessoal? Aqui é simples. Simples e direto, tá? É só ler a regra do artigo 109, inciso 4 lá da Constituição Federal, tá bom? Nos casos em que os crimes forem cometidos, né, em prejuízo aí de alguma empresa pública federal, compete à Justiça Federal fazer o julgamento, tá bom? Então, essa é a disposição lá do artigo 109 da Constituição Federal, tá? Aqui é o seguinte, ó. É até importante fazer uma observação aqui, ó. Observação, beleza? Quando se tratar de Banco do Brasil, por exemplo, tá? Aí a competência vai ser da Justiça Estadual, não federal, tá? Então se aqui, JE, Justiça Estadual, tá? Se aqui fosse assim, ó, ocorrido um crime de roubo perpetrado na cidade de Cuiabá contra a agência do Banco do Brasil, aí a nossa alternativa correta seria a A, não a B, tá? Porque Banco do Brasil não é empresa pública, é empresa de economia mista. Beleza? Então, presta atenção nesse detalhe. Você, policial militar, futuro policial militar aí, né? Você vai atender uma ocorrência, tá? Você vai atender uma ocorrência de um roubo, uma agência da Caixa Econômica Federal, tá? Você vai ali coletar as informações iniciais ali. Você é policial militar, né? Como é a ponta da lança ali, né? A testa de ferro aí do Estado, né? Que está na malha penal aí, o ponto mais importante é que está agindo ali, né, ostensivamente. Você verificou uma situação dessa, você vai encaminhar qualquer coisa que você coletar, informação que você coletar, você vai encaminhar para a Polícia Federal, tá? E a justiça competente para julgar crimes contra a Caixa Econômica Federal é a Justiça Federal, tá? Agora, se você atendeu uma ocorrência de um roubo no Banco do Brasil, você vai encaminhar essa ocorrência para a Polícia Civil, tá? Porque é a competência da Justiça Estadual nos casos do Banco do Brasil.
beleza? Porque o Banco do Brasil é uma economia mista, tá? Economia mista. Aqui entra também quem? Entra também a Petrobras, outro exemplo, né? Petro, colocar só aqui Petro, tá? E Petrobras também é uma empresa, né, de economia mista, então a justiça estadual que vai fazer o julgamento, tá? Outro detalhe importante aqui também, outra observação, é casa lotérica. Casa lotérica também vai para a JE, tá? Porque a casa lotérica ela não é uma empresa pública, ela é uma espécie de permissão, né? Então, as casas lotéricas elas têm permissão da Caixa Econômica para funcionar, tá? Então elas não são empresas públicas, beleza? Então também vai para a JE. Você, policial militar, atendeu uma ocorrência de roubo numa caixa, numa casa lotérica, né? Que acontece mais do que no banco, né? A gente vê mais crimes em caixa lotérica, em casa lotérica. Aconteceu um crime de roubo numa casa lotérica, você vai encaminhar essa ocorrência para Polícia Civil, tá? Não vai para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal só se for agência da Caixa Econômica, tá? Agência do Correio também, que o Correio também é uma empresa pública, tá? Então ocorreu um roubo no Correio, dentro do Correio, das dependências do Correio. Ou, na verdade, das dependências não, né? Que teve prejuízo, o Correio, né? Roubou o Correio em si, aí você vai encaminhar para a Polícia Federal, tá? Que é a Polícia Federal que é a competente para fazer a investigação, porque é a Justiça Federal que vai fazer o julgamento desse crime. Certinho? Tá aí, ó. Então a letra B é a nossa correta, tá? Tá aí o gabarito. Próxima. Em determinada cidade do interior do país, houve tentativa de roubo armado à agência dos Correios. Ó aqui, ó. Agência dos Correios. Ocasião em que policiais militares estaduais interferiram e foram baleados. Na situação descrita, a competência para julgar os criminosos é da. Ele quer saber qual que é a competência aqui. Justiça militar, eis que os crimes praticados contra os dois policiais militares? Não, não é da justiça militar, tá? Se você não viu ainda, dá uma olhada no vídeo que tem aqui no canal, tá? Falando sobre a competência da justiça militar estadual, tá? Mas a JME, a Justiça Militar Estadual, só julga militar. Tá? Então não importa aqui se as vítimas aqui eram militares, tá? A gente viu aqui que houve um roubo, tá? Em que os policiais militares também foram vítimas, né? Tanto a agência do Correio quanto os policiais, tá bom? Mas aqui a Justiça Militar Estadual só julga militar, não julga civil, tá? Então só por isso aqui a gente já elimina, tá? A B, Justiça Estadual, já que o crime doloso contra a vida não atrai interesse federal. Não é da Justiça Estadual, tá? Por quê? Porque a gente tem a regra lá do artigo, eu falei, né? Do artigo 109, 4 lá da Constituição, tá? Empresa, empresa pública, pública, geral, né? Vai para a JF, Justiça Federal, tá? E aqui tá errado outra coisa também, ó, já que os crimes dolosos contra a vida não atraem interesse federal. Atrai sim, tá? Aqui tá dizendo que, basicamente, né, de que a Justiça Federal não julgaria crimes dolosos contra a vida, tá? Mas julga sim, beleza? Aqui na Justiça Federal tem Tribunal do Júri também, tá? Tem Tribunal do Júri também, beleza? Certinho? Ah, existe Tribunal do Júri na Justiça Federal? Existe Tribunal do Júri na Justiça Federal, tá bom? Não é porque é a Justiça Federal que não vai ter Tribunal do Júri. A C. Justiça Comum Estadual. Não é estadual, tá? É a federal, porque a gente já viu aqui. Considerando que as vítimas são policiais militares em exercício da função. Não tem nada a ver, tá bom? Sobrou só a D, né? Caberá à Justiça Federal, certinho. Uma vez que a tentativa de homicídio em face dos policiais militares decorreu da tentativa de roubo contra a autarquia federal. Essa aqui é a nossa correta. Se bem que o P não é uma autarquia, tá? Vamos colocar assim que essa aqui é a menos errada, né? Os caras vacilaram, que a banca vacilou nesse final aqui, ó. O Correio não é uma autarquia, tá? O Correio é uma empresa pública, tá, pessoal? O Correio não é uma autarquia, é uma empresa pública. Mas isso aqui seria a menos errada, né? É a Justiça Federal mesmo que vai fazer o julgamento, tá? Muito importante olhar esse detalhe lá do artigo 109 da Constituição, tá? Ver qual que é a competência da Justiça Federal, tá? Lembrando também, né? Das regrinhas que eu falei para vocês aqui, ó. Tá?
Se é Banco do Brasil, é justiça estadual, porque o Banco do Brasil é uma economia mista, tá? Não é uma empresa pública, é uma empresa de economia mista. Petrobras também é uma empresa de economia mista. Quem vai julgar crimes cometidos em prejuízo do Banco do Brasil, né? Então roubou lá o Banco do Brasil, vai para a justiça estadual, tá? Roubou casa lotérica, justiça estadual. Roubou a agência da Caixa Econômica, justiça federal, certo? É o gabarito. É isso que eu tinha trazer para vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado, tá? Lógico que a gente não consegue abarcar todas as possibilidades aqui, mas eu acredito que eu trouxe alguns pontos aí que são importantes e podem, algumas pegadinhas aí que podem cair na sua prova e você, para você ficar atento. Show? Quer assistir os outros vídeos aqui do canal, tá? Inquérito policial, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre inquérito policial. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tenho dois na verdade aqui no canal falando só sobre ação penal, tá? Vídeos bem extensos. Então entra lá, dá uma olhada. Tem um vídeo falando sobre a competência da justiça militar, tá? Para você fazer essas diferenças, beleza? No grupo do Telegram aqui tem alguns materiais. Eu tenho um material lá compartilhado de competências, né? Matéria criminal, tá? Competência do STF, competência do STJ, competência dos TJs, competência do Tribunal do Júri. Tem um material lá no grupo. Entra lá no grupo e pega o material, certo? Então, uma boa preparação para vocês aí. Um abraço e até a próxima.